Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco de Totem e Tabu, porque faz parte do grupo de estudo que a gente trabalha um chamado Psicanálise da Culpa, né? Todo semestre eu trabalho algum tema dentro da obra do Freud. Semestre passado foi sobre os escritos técnicos, o anterior foi sobre a metapsicologia, e esse semestre a gente fala sobre a noção de culpa para Freud, não só dentro da neurose obsessiva, mas para tentar entender como isso está presente na obra dele e por que isso na clínica o tempo todo aparece, a questão da culpa, né? Um dos textos assim base que não está no Freud, mas que vai nos guiar por esse semestre é Os Irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski, que tem ali uma questão, Freud considera, aliás, uma das principais obras da literatura mundial, e você vê claramente as fortes influências de Dostoiévski em Freud, né? Então, de alguma forma, até por alguns momentos parece que Dostoiévski que foi o criador da psicanálise, né? Mas deu as condições para tal. Enfim, até inclusive o tema geral dos Irmãos Karamazov, que tem assassinato do pai ali e os 3 filhos, quarto filho lá, meio que bastardo, gira em torno de uma questão do assassinato do pai, o quanto isso acabou sendo influente, né, para Freud escrever em Totem e Tabu a mitologia do neurótico, né? Então, por mais que seja um texto para alguns considerado um texto antropológico do Freud, ele é um texto que recebe muitas críticas com relação à própria pessoas da própria antropologia, que colocam que tem algumas coisas não tão bem por aí, às vezes fantasiosas por parte do Freud, não rigorosas, mas é interessante que é muito mais, ao meu ver, um livro que fica no limite da antropologia e da mitologia, porque está falando da suposta origem dessa sociedade neurótica em que vivemos e onde a psicanálise pensa o seu sujeito. Então aqui eu vou comentar um pouco alguns pontos do que seria a aula que aconteceria no sábado passado, só que por conta do feriado não aconteceu ao vivo, então eu preparei um vídeo bem sintético para o pessoal que vai estudar, e aí, então compartilho com vocês, quem quiser saber um pouco mais também, e com eles eu tenho a mais, que é o podcast, né? Então, que é a aula em áudio para eles poderem acompanhar. Só vou fazer alguns comentários desse texto, alguns pontos assim que eu acho que vale a pena trazer, porque eu acho que traz um desdobramento clínico bem prático para vocês aí, que muitos são clínicos, estudiosos e coisas do tipo. Então, o primeiro ponto que ele traz é a parte chamada o horror do incesto, né? Então, ele vai colocar como existe uma proximidade entre a psicologia dos povos primitivos e a psicologia dos neuróticos, né? Então é bem interessante esse paralelo que ele vai fazendo, ele vai comparando, então assim, certos costumes que são considerados só que aparecem em povos primitivos, mas como de alguma forma isso está marcado no psiquismo do neurótico nos dias atuais, numa sociedade pós-moderna, né, supostamente evoluída e tudo mais, né? E ele coloca logo de cara que mesmo nas sociedades mais primitivas você tem um severo rigor a propósito de evitar as relações sexuais incestuosas, que é a marca da psicanálise, né? Toda a questão do Édipo e tudo mais é por essa via dessa proibição dessas relações incestuosas. Você vai fazer assim uma série de apontamentos sobre isso, e ele vai trazer dentro desse raciocínio dos povos mais primitivos um tipo de sociedade, não sei se posso chamar assim, acho que não, mas que ele vai dizer que não tem nem instituições religiosas ou sociais, que é muito mais o formato do toteísmo, né, do totem. As tribos se dividem em grupos menores ou clãs, cada um dos quais é dominado segundo o seu totem. Aí o totem pode ser um animal pacífico, pode ser um animal temido e perigoso, ele põe raramente, pode ser um vegetal, um fenômeno natural. E ele põe assim, o que atrai a psicanálise, a questão do fenômeno totêmico. Ele põe aqui, ó, em quase todos os lugares que encontramos totens, encontramos também uma lei contra as relações sexuais entre pessoas do mesmo totem. Então aí, por isso que ele vai buscar a questão do totem, para pensar das interdições que acontecem do sujeito neurótico dentro de uma estrutura edípica de se proibir em determinado momento, ser proibido de se proibir de ter relações libidinais com a mãe ou com o pai, né? Ou com irmãos, né? Essas coisas todas interdições. E aí então ele vai trazer, por isso que é importante chegar nessa questão do totem, isso vai contribuir para a psicanálise de alguma forma. Ele vai dizer aqui... Aí um ponto interessante que eu trouxe do caso do Levi-Strauss, que ele vai trazer uma frase assim, que as interdições
possibilitam circulações. É interessante como essas interdições, a partir desse raciocínio totêmico, né, do que é proibido de se fazer, sempre que você tem o que é proibido, abre campo para aquilo que pode ser possível, então. E é muito interessante, em termos de lei de movimentação, que enquanto tudo é possível, não é possível a movimentação. Quando você tem acesso a tudo, quando você tem, né, não existe limite nenhum, você pode ir para onde você bem entender, você não vai. Então, quando a gente precisa de uma limitação, de uma castração, né, de uma interdição, de uma proibição para apontar, se eu não posso ir por aqui, automaticamente abre o campo de todos os lugares que eu posso ir. Aí você pode perguntar, mas aí então aquele que é considerado proibido, eu não posso ir por aí, eu quero ir por ali, ele pode funcionar dessa forma, vai caracterizar depois o tabu, toda a questão de um empuxo para esse caminho, mas é interessante que nessa hora começa a promover a possibilidade de circulação, o movimento do sujeito no mundo. Então, quando você pega uma pessoa que pode tudo, uma pessoa que tem restrições, né, você produz muito mais quando você tem as restrições. Um exemplo que eu sempre dou para o pessoal em sala de aula é assim, quando você está de férias, em geral, você não faz nada, né? Agora, quando você está atolado de trabalho, você acha um intervalozinho, você faz uma série de coisas. Porque as interdições te possibilitam saber por onde você vai. Até raciocínios que você pode desdobrar disso, pensar, por exemplo, que uma das piores coisas que você pode fazer para uma criança é dar tudo para ela. Porque quando você não restringe, não proíbe, não castra, né, não coloca as proibições, ela não sabe por onde seguir. Então, de fato, uma pessoa que pode tudo, ela entra num estado, muitas vezes, de inatividade, não poder se movimentar. Então, caminhando aqui, ele vai trazer então, esses raciocínios, né, da questão das circulações. É muito importante, então, quando acontece a castração, dentro do raciocínio dos clãs, né, se dentro daquele clã é proibido determinada pessoa, determinada figura, eu sei que eu tenho que buscar algo fora dali, numa exogamia, fora daquele clã, então facilita o meu raciocínio de circulação. Então, num certo sentido, pensando no Édipo, num primeiro momento tem livre acesso a essa mãe, por exemplo, o pai, que a mãe funciona como amante, como mulher, como cuidadora, e quando acontece a castração, o Édipo, ela passa então a poder ser possível apenas como mãe, não mais como mulher ou como todos os desdobramentos. Então isso interdita a mãe de uma certa forma e leva com que esse filho, ou no Édipo feminino, a filha, vai buscar então alguma coisa fora desse clã, fora desse seu Édipo, desse seu núcleo familiar pessoal. Então na clínica, uma das coisas também para se escutar são as proibições dos nossos pacientes, né? Onde ele não pode passar, onde ele não pode tocar, né? Quais são os pontos de impossibilidade. E é interessante porque vai revelar um pouco das estruturas familiares, então o que é possível com fulano de tal, ciclano de tal, com a mãe ou com o pai. Eu posso falar para a pessoa assim, a pessoa traz uma queixa, eu coloco, você já disse isso para sua mãe? Não, isso eu não posso falar para minha mãe, esse tipo de coisa é só com o meu pai. Então está mostrando que tem um certo tipo de troca simbólica que isso é possível com o pai, mas com a mãe não. Então está apontando uma movimentação simbólica. Aí a pessoa traz um outro contexto do trabalho, por exemplo, e que no trabalho ela traz uma situação de com um sim e um outro não, ou com um não outro sim, uma outra possibilidade simbólica que você enxerga um desdobramento da primeira. Então o raciocínio da transferência fica muito claro nesse momento. Caminhando, ele vai trazer a ideia geral desse início aqui, é sobre o tabu e a ambivalência emocional, né? Então ele está trazendo agora a palavra tabu e totem tem uma relação muito próxima, a gente vai enxergar mais isso na segunda parte do texto, que vai ser a próxima aula, que ele vai colocar aqui, o tabu diverge em dois sentidos contrários, por um lado é sagrado, por outro lado é proibido. Isso vai cair naquele raciocínio do Freud, que ele chama de sentido antitético das palavras primitivas, antitético de antítese, né? Os sentidos contrários das palavras primitivas, que uma palavra pode significar uma coisa e seu extremo oposto. Então, tabu pode significar tanto sagrado como proibido, impuro. E aí tudo que ele vai falar agora daqui para frente faz muito sentido com essa questão da ambivalência, que vai acabar desembocando na questão da culpa e da ansiedade. Que raciocínio que ele constrói, né? Ele vai colocar sobre o tabu, então aqui, ó, as restrições do tabu são distintas das proibições religiosas ou morais. Não se baseia em nenhuma ordem divina, mas pode-se dizer que se impõe de forma própria. Ele vai aproximar aqui a questão do tabu com o imperativo categórico kantiano, né? Que é como se fosse no caso aqui, uma lei pessoal que ninguém colocou para mim, mas é o que tem em mim, e eu acabo querendo universalizar essa lei pessoal.
Então, mas a pergunta do Freud é assim, tá, isso é uma coisa que está intrínseca ao sujeito aqui, no caso, o tabu está intrínseco àquela pessoa, àquele clã, àquela cultura, mas assim, será que sempre foi isso? Ou como é que isso foi colocado de alguma forma? Como é que isso aparece de alguma forma? Então, o que ele vai colocar aqui, a doença como um tabu, a doença do tabu, melhor dizendo, que é quando ele chega na parte desse título, ele vai colocar como a neurose obsessiva, como se fosse a doença do tabu, né? E a doença do tabu por conta dessas proibições muito claras aqui. Então ele põe assim, ó, o ponto de concordância mais evidente e marcante entre as proibições obsessivas dos neuróticos e os tabus é que lembra que ele está fazendo uma aproximação de uma psicologia dos povos primitivos e do neurótico. Então ele põe um ponto de concordância mais evidente e marcante entre as proibições obsessivas dos neuróticos e os tabus é que essas proibições são igualmente destituídas de motivo, sendo do mesmo motivo misteriosa em sua origem. Então, são sem sentidos em termos de motivo e também qual que é a sua origem. E ele vai colocar, como no caso do tabu, a principal proibição da questão neurótica passa pela questão do tocar, né? Como é que coloca aqui? Vai pôr aqui, como no caso do tabu, contra o tocar, e daí às vezes conhecida como fobia de contato. E quando ele fala de contato, ele está dizendo não só do contato de pôr a mão, mas entrar em contato, às vezes afetivo, mas também contato com a palavra, dizer tal coisa, se afastar da ideia. E ele traz nessa hora o processo de deslocamento, né, de uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Ele vai colocar aqui, as proibições obsessivas estão extremamente sujeitas ao deslocamento, até chegar na impossibilidade. Eu desloco tanto que chega num ponto que se torna impossível. Então lá tem um exemplo muito legal para você ler depois nessa parte no próprio texto. E vai dizer que dessa impossibilidade ele põe as proibições obsessivas envolvem renúncias e restrições tão extensivas na vida dos que a elas estão sujeitas como as proibições do tabu. Mas algumas coisas podem ser suspensas se certas ações forem realizadas. Então ações para suspender justamente essas restrições. Vai colocar aqui que nessa hora, ele vai pôr aqui, nessa hora então se tornam autos compulsivos ou obsessivos. Então ele vai colocar para fechar o raciocínio. A proibição é ruidosamente consciente, enquanto o desejo persistente de tocar é inconsciente e o sujeito não sabe a respeito dele. Então você tem uma proibição consciente, não posso fazer isso, não posso fazer isso, ou até nos atos de uma forma de tentar anular o efeito, lavando a mão, rezando, batendo na madeira, tentando desfazer, mas o desejo inconsciente continua ali, o desejo persistente de tocar continua ali. Então aqui ele vai dizer que a mais antiga proibição ligada a isso, lembrando que não posso chegar a essa ideia, mas tem esse desejo, ele fala, são dois: matar o animal totêmico, o assassinato, depois vai chegar lá na frente no parricídio, aí lembra, tem tabu, mas também lembra os irmãos Karamazov, e ele vai também evitar relações sexuais com membros do clã totêmico do sexo oposto. Então, basicamente, dois desejos básicos primitivos, que é destruir o outro e dominar sexualmente o outro, né, violentar o outro sexualmente. Depois, nesse caminho, ele vai mostrar então sempre essa questão da ambivalência, chega no tratamento dos inimigos, que também é muito próximo da ideia do tabu relativo aos governantes, que nessa hora ele chega com a questão muito, muito clara do que é aquele efeito de formação reativa. A formação reativa ele coloca aqui aquele excesso de cuidado com o outro que revela na verdade um desejo de destruir o outro. E ele traz um caso muito legal que ele põe aqui, ó: os selvagens de Serra Leoa que elegem seu rei reservam-se no direito de espancá-lo na véspera da coroação e valem-se desse privilégio constitucional com tão boa disposição que às vezes o infeliz monarca não sobrevive muito a essa elevação ao trono. Então ele está trazendo nessa questão, lembra, da ambivalência, tabu relativo aos governantes. Ele vai dizer que tem uma solicitude tão excessiva, um cuidado tão grande com o outro, e aí para exemplificar ele coloca, nessa tribo aqui de Serra Leoa, selvagens de Serra Leoa, eles elegem uma pessoa como rei, e esse rei vai ser espancado na véspera da coroação, e que muitas vezes ele até
assume, mas não dura muito tempo por conta da surra que ele levou. E ele põe aqui, ó, daí quando acontece de um dos principais chefes terem rancor de um homem e desejarem livrar-se dele, elegem-no rei. Então, assim, como é que eu faço para conseguir destruir uma pessoa, me livrar de uma pessoa? Elegê-la como rei, como senhor. E isso na clínica é fundamental para raciocinar de diversas formas, do tipo, você quando é colocado, você é analista, no lugar desse que é aquele que responde à pergunta que o paciente traz, porque você vai ter profissionais que fazem isso. Na psiquiatria, o medicamento, os transtornos, o DSM responde a isso. Na psicologia, muitas vezes acontece isso, os testes, por exemplo, respondem a isso. Nos processos de coaching, o coach responde a isso. E o psicanalista vem justamente, pensando numa profissão impossível, como o Freud coloca, como aquele que não responde a isso. Porque se você é colocado nesse lugar de rei, é uma forma de se livrar de você. Então a gente pode pensar em termos práticos assim, o paciente te coloca num lugar de extremo apreço, elogio e tudo mais, que você depois fica sem jeito, muitas vezes, de fazer a intervenção necessária. Acaba sendo uma resistência da sua parte de fazer certas intervenções, porque você, de alguma forma, inconscientemente, cativado no narcisismo do outro com o seu narcisismo, não quer perder esse lugar. Então, se você quer se livrar de alguém, transforma essa pessoa rei. Olha que raciocínio maravilhoso para entender uma série de coisas da clínica e do nosso dia a dia aqui, né? Então, por isso que diante desse lugar existe uma postura ética da psicanálise, principalmente freudiana e lacaniana nesse sentido, de você pode ser colocado nesse lugar de rei, mas não se identifique e não ocupe esse lugar. Não responda desse lugar de mestre. Você inevitavelmente pode ser colocado nisso, mas você não responde daí. Que é uma coisa muito interessante que o Lacan desenvolve no seminário 8 sobre a transferência, quando ele fala do lugar do Sócrates, né, que ele é um lugar em que o amor é direcionado para ele, mas ele não ocupa esse lugar de receber isso. Mas enfim, depois a gente fala disso em outro vídeo. E aí, por fim, tem uma penúltima parte que é em relação aos mortos, né? O tabu com relação aos mortos, ele vai mostrar que então a importância, né, evita-se falar o nome do morto depois que o morto morre, porque tem uma força atrativa essa palavra. E ele vai colocar então a passagem do morto se transformando em um demônio. E é interessante assim, porque ele vai trazer um trecho que ele coloca que muitas pessoas quando perdem alguém sempre se questionam se fizeram o suficiente por esse outro, ou se de alguma forma foram responsáveis pela morte do outro. Ele fala, o que está por trás disso? Ele fala, o que está por trás disso é uma coisa que ele não põe um desejo, mas ele põe assim, ó, que não ficariam insatisfeitos com a ocorrência da morte e que poderia realmente tê-lo ocasionado, se tivesse poder para isso. Então, de alguma forma, diante daquele ente querido que morre, o sujeito se depara com algo que é da ordem inconsciente, obviamente, de um sentimento do tipo, mas eu me incomodaria se eu tivesse morrido. O quanto disso traz, então, uma responsabilização de si mesmo com relação a isso. Então isso revela de uma certa forma uma hostilidade com relação ao morto, só que eu não posso reconhecer essa hostilidade em mim. O que eu faço? Eu projeto isso na pessoa que morreu e essa pessoa, de ente querido falecido, se transforma num demônio persecutório. Um raciocínio que a Klein vai utilizar depois lá para falar da posição esquizoparanoide. Então os demônios nada mais são do que essas figuras que amamos, mas também odiamos, a ambivalência. Mas eu só guardo o amor, eu sinto a questão do ódio, eu projetado, o outro ocupa esse lugar e me persegue com esse ódio, se transformando assim num demônio. E aí, por fim, ele fala a projeção da hostilidade, já foi essa parte, que ele vai dizer então que talvez que a consciência tabu é provavelmente a forma mais remota em que o fenômeno da consciência é encontrado. Então é interessante esse fenômeno da consciência. Ele traz até uma distinção em consciência como atento aos estímulos sensoriais, ao estar acordado, ao estar recebendo as informações do mundo, mas também no sentido de conscienciosidade, nessa então de consciência no sentido de consciência crítica, que futuramente vai virar lá superego ou imperativo categórico, como nós já falávamos. Então põe aqui que assim, a consciência pode ter surgido numa base de ambivalência, que um dos sentimentos opostos envolvidos seja inconsciente e mantido sob repressão pela dominação compulsiva do outro. Então ele vai dizer então de duas situações: a escrupulosidade, a escrupulosa conscienciosidade, que um sintoma é reagindo contra a tentação
a espreitar no inconsciente. Então, ele fala essa luta justamente de manter esse desejo preso, mantido no inconsciente para não se revelar como esse ódio, esse desejo hostil. E também outra via, a natureza da culpa. Tem-se muito a natureza da ansiedade, né? Então o vídeo aqui ficou extenso demais para a proposta, mas a ideia é essa, a primeira parte de Totem Tabu. Então quem está lá no grupo está estudando esse assunto, se tiver interesse, entre em contato. E é isso, bons estudos!